Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Sejam bem-vindos aqui ao nosso primeiro Hangout do ano de 2017. Eu sei que todos vocês estavam aguardando esse Hangout com muita ansiedade. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Hangout aqui com o nosso amigo, nosso consultor, nosso mestre, Dr. Lair Ribeiro. E o tema de hoje é óleo de coco, passado, presente e futuro. A verdade segundo a ciência. Eu sou Fernando Betete, sou diretor da Academia Lair Ribeiro, onde é o portal que congrega os 40 anos de estudos, de pesquisas desse grande médico, Dr. Lair Ribeiro. E gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos parceiros, porque no ano de 2017, nesse ano mais precisamente, você vai observar no decorrer desse Hangout uma tecnologia nova que nós estamos implementando aqui em nossos Hangouts. Nós estamos transmitindo por vários canais parceiros. Então, você que está assistindo pelo YouTube, você vai, logicamente, assistir pelo canal da Academia Lair Ribeiro, mas também outros YouTubers vão estar o quê? Retransmitindo os nossos, o programa de hoje, o Hangout de hoje. Assim como no Facebook, ou seja, então o Hangout de hoje nós temos várias plataformas, vários YouTubers, vários parceiros que gostam de qualidade de vida, que gostam de bem-estar, que gostam de saúde, retransmitindo aqui o nosso Hangout. Então eu tenho certeza absoluta, já iniciando aqui os nossos trabalhos, nós atingimos um número de audiência nunca antes conseguido. Isso em virtude, então, das nossas parcerias. E você, que é um YouTuber, você que tem um canal no Facebook, um canal no YouTube, ou em qualquer outra mídia social, se você quiser participar dessa rede grandiosa da web em favor do bem-estar da saúde, entre em contato conosco aqui da Academia Lair Ribeiro, que no próximo Hangout você pode fazer parte dessa corrente aí, atingindo milhares, centenas de milhares de pessoas. E depois, logicamente, esse vídeo, esse Hangout, ele fica na web disponível, e aí nós teremos centenas de milhares, milhões de visualizações, como é só você pesquisar aí no próprio Google, você vai ver todos os nossos Hangouts aí, com centenas de milhares de visualizações. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos os parceiros que estão formando essa grande rede, a rede do bem-estar, a rede da saúde. Bom, eu gostaria de lembrar uma informação bastante importante, que os assuntos abordados aqui em nosso Hangout não tem caráter prescritivo, tá certo? Não tem caráter de consulta, é um caráter de informação científica, de informação científica. Recomendamos, portanto, que você procure um médico de sua confiança para esclarecer eventuais dúvidas que, porventura, possa surgir aqui no nosso decorrer das informações que vão ser transmitidas, tá? Então, esse é um programa jornalístico. Eu sou Fernando Betete, eu sou, como eu te falei, eu sou jornalista especializado na área da saúde. Então, o objetivo desse Hangout aqui é levar informação científica, tá certo? Se você tiver qualquer dúvida, procure o médico de sua confiança. Ele é o profissional capacitado para cuidar da sua saúde. Como eu já te falei, o tema de hoje vai ser óleo de coco. Mas por que outra vez, Fernando, óleo de coco? Nós fizemos um tema no ano passado abordando também óleo de coco. Mas você que nos acompanha, você que acompanha a web, você observou que nos últimos 30, 45 dias, muito se falou novamente sobre o óleo de coco, só que de forma negativa. Então, nós achamos por bem, conversando com o Dr. Lair Ribeiro, conversando com a nossa equipe, vamos abordar esse tema outra vez para poder esclarecer, mas, novamente, enfatizando de forma científica. Nesta noite, o Dr. Lair Ribeiro, além de nos presentear com seu vasto conhecimento de maneira corajosa, presta um serviço, então, à população. Ele fez questão de continuar trazendo informações sobre esse superalimento por convicção, em razão das muitas notícias e comunicados sem embasamento científico, desaconselhando o uso do óleo de coco, e inclusive afirmando que ele pode fazer mal à nossa saúde.
Dr. Lair Ribeiro vai explanar aqui cientificamente essas informações. Novamente, nesta noite, teremos a oportunidade de saber o que a ciência, e não os achismos, fala sobre esse supernutriente e a relação dele na prevenção e tratamento de diversas doenças. Tudo isso baseado em ciência, que você vai acompanhar aqui no decorrer do nosso Hangout. A partir desse momento, você pode e já deve enviar as suas perguntas, logicamente pertinentes ao tema de hoje, que é o óleo de coco. Ouvir o Dr. Lair Ribeiro é sempre um privilégio, pois saímos melhores, transformados e com informações que nos proporcionam viver com mais saúde e qualidade de vida. Por isso, essa noite é muito especial. Vamos relembrar um pouco da trajetória do Dr. Lair Ribeiro. Dr. Lair Ribeiro é médico cardiologista e nutrólogo, autor de 38 livros, 15 best-sellers, 26 deles são traduzidos para outros idiomas e estão disponíveis em mais de 40 países. É autor ainda de mais de 100 trabalhos científicos, publicados em revistas médicas americanas e indexadas. Viveu 17 anos nos Estados Unidos e trabalhou em 3 universidades locais: Harvard Medical School, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. Além disso, foi diretor médico da Merck Sharp & Dohme e diretor executivo, chegando à vice-presidência da Ciba Corporation, hoje Novartis. Atualmente trabalha em vários países da América do Sul, América Central, América do Norte e também na Europa, ministrando conferências e workshops sobre desenvolvimento pessoal e também, principalmente, na área da saúde. Além de cursos voltados para médicos na área de prevenção de doenças e modulação hormonal bioidêntica. Nos 2 últimos anos, Dr. Lair Ribeiro fez a produção de mais de 150 DVDs médicos em assuntos diversos. Senhoras e senhores, para falar cientificamente sobre o óleo de coco, Dr. Lair Ribeiro. Muito obrigado, boa noite. Imagine se eu estivesse aqui para falar para você, para provar para você que arroz faz bem, ou que feijão faz bem. Eu não teria condições, porque é um alimento. Arroz é alimento, feijão é alimento. Você não tem muitos trabalhos científicos, como eu procurei, sobre arroz e sobre feijão. Eu estaria de mãos atadas aqui se eu tivesse que descrever isso. Pois é, o coco é um alimento, mas está cheio de publicações. Sorte nossa. Então, como o Fernando mencionou, eu estou aqui para defender essa posição, porque eu venho estudando óleo de coco há muitos anos. Eu já li praticamente a maioria dos livros mais best-sellers em coco e os trabalhos científicos. Recentemente, a Associação Brasileira de Nutrologia fez um comunicado dizendo que você não teria que ter cuidado em ingerir óleo de coco por isso. E eles citaram 10 trabalhos. Por sinal, os trabalhos estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu fiz questão de buscar os trabalhos e fazer uma análise crítica. Primeiro, eu vou lhe dizer que nenhum deles fala mal do óleo de coco, para começar. Não encontrei, quer dizer, quem fez esse comunicado não conseguiu encontrar na literatura nada que falasse mal do óleo de coco. Pelo contrário, 3 deles não tem nada a ver com eficácia. 3 deles têm a ver se o coco é virgem, se não é virgem, se extrai a frio, se extrai a quente. São técnicas operacionais. E 7 deles têm a ver com o processo. E todos eles falando, nenhum deles fala mal, um é meio neutro e os outros falam bem. Claro, isso porque foram selecionados para isso. Eu vou trazer para vocês 59 onde foram selecionados para mostrar os benefícios do coco. Então, se você me permite, vai sumir a minha imagem aí, vocês vão ver, tá? Mas é para o seu bem, porque eu vou agora entrar no esquema aqui para mostrar os slides para vocês. Fica muito melhor eu fazendo isso desse jeito. Então, eu vou conversar com vocês sobre a verdade científica sobre um superalimento funcional denominado óleo de coco. Aqui estão os 5 primeiros trabalhos, aqui os outros 5, os 10 trabalhos que foram referendados, que foram mencionados nesse comunicado, dizendo para você que o óleo de coco não é bom. Tá?
Então, eu vou discutir com você cada um deles separadamente. Aqui vem o primeiro, que é o estudo comparativo das propriedades do óleo de coco obtido por processo industrial e artesanal. Eu acho que isso é irrelevante, que isso não tem nada a ver com discutir se você pode ou não usar óleo de coco, simplesmente eles estão comparando a tecnologia. De novo, o número 2 fala das propriedades químicas do óleo de coco virgem e não virgem. Também não diz nada para ninguém, não diz se pode ou se não pode. Está discutindo técnicas de extração do coco. Aqui começa o processo. Esse é um artigo onde mostra, que está em verde aí para você, para ficar bem claro, que eles não encontraram nenhuma reação adversa. Eles não estão se questionando se o coco é bom. Eles quiseram mostrar que o coco era ruim. E no trabalho mostrou que não mostrou nenhuma reação adversa. Então, não se concluiu nada disso aí. O consumo de óleo de coco não causa efeitos cardiovasculares adversos. Essa é a conclusão do trabalho 3. O trabalho 4, que eu vou passar aqui para o português para ajudar, a parte do fruto de coco tem inúmeras propriedades medicinais. Antibacteriana, antifúngica, antiviral, antiparasítica, antidermatotrópica, antioxidante, hipoglicêmica, hepatoprotetora e imunoestimulante. Isso está tudo no trabalho. Quer dizer, justamente falando bem. Lá é referido no artigo, no comunicado, como se fosse ruim. E você vai ler o trabalho, só se fala bem de tudo isso. Aqui vem o 5º trabalho. Esse 5º trabalho mostra efeitos benéficos na memória, na síndrome do intestino irritável, nas condições tiroidianas, no diabetes, no Alzheimer e no Parkinson. Meus amigos, eu vou lembrar você de novo. Se eu tivesse que fazer uma apresentação sobre arroz ou sobre feijão, que você come todo dia, eu não teria capacidade científica de mostrar para você que fazia bem. E esses artigos daqui, esses 10 artigos selecionados para falar mal do coco, na realidade, estão falando bem do coco. Tá? Você imagina quando eu seleciono, então, aqueles que realmente falam bem. Aqui vem o 6º artigo. Mecanismos de ação dos efeitos benéficos do coco na prevenção e tratamento de Alzheimer. Olha que bonito. Eles nem estão questionando mais se o coco é bom no Alzheimer, não. Eu vou provar para você que é. Eles estão dizendo qual o mecanismo de ação para isso. E esse artigo foi citado lá também, fazendo parte daquele que falava mal do coco. Aqui tem colesterol, coco e a dieta de Puca-Puca. Puca-Puca e Tokelau são 2 ilhas. Em Puca-Puca, para você ter uma ideia, 75% das calorias ingeridas em Puca-Puca advém do coco. O coco é parte de tudo, café da manhã, almoço, jantar. E em Puca-Puca não tem doença cardiovascular. Quando os habitantes de Puca-Puca, e o Dr. Pryor fez esse estudo, esse mesmo Pryor que está aqui, Ian Pryor, ele mostrou que quando muda da ilha de Puca-Puca, que pertence à Nova Zelândia, para Wellington, que é a capital de Nova Zelândia, aí para-se de comer coco, vai comer uma dieta ocidental, e aí começa a ter doença, começa a ter diabetes, começa a ter obesidade, etc. Esse é um dos estudos, é o primeiro deles. O Dr. Pryor fez outros estudos fazendo o segmento disso tudo. Não se detectou nenhuma evidência de que gordura saturada tem um efeito prejudicial nessa população. Pela primeira vez, eu estou citando a palavra saturada, que é onde eles dizem, gordura saturada faz mal. Primeiro que não é verdade. Se alguém que está aí me assistindo me trouxer um trabalho científico mostrando que gordura saturada faz mal, eu rasgo o meu diploma de medicina. Eu estou falando isso em público para vocês. Isso aqui está para milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas. E segundo, tem que ficar bem claro aqui, que a saturada do coco é diferente da saturada da carne. Por exemplo, o saturado do coco são ácidos graxos de cadeia média, caprílico, cáprico, láurico. Eles não funcionam como gordura. Eles entram, são absorvidos, não precisa de bile para ser absorvida, eles vão direto para o fígado e são utilizados como energia. E eles são termogênicos. Eles aumentam o metabolismo. E tem trabalhos e mais trabalhos e mais trabalhos sobre isso. Então, eles são saturados, sim, mas eles são saturados de cadeia média. Você tem saturados de cadeia curta, você tem saturados de cadeia média, você tem saturados de cadeia longa. Tá?
Então, eles são saturados de cadeia média. Aqui vem o oitavo trabalho, esse trabalho número 8 aqui. Tudo indica que a suplementação dietética com coco não causa dislipidemia e parece promover a redução da obesidade abdominal. É um trabalho pequeno, feito com menos de 20 pessoas, quer dizer, difícil provar estatística nisso aí. Tem outros trabalhos que eu vou mostrar para vocês, onde o número é maior, onde se mostra com facilidade que ele diminui a obesidade abdominal. E existe aqui um trabalho citado pelo Mensink, onde ele juntou 60 estudos sobre o coco no lipidograma. E ele mostrou que o colesterol não muda. O colesterol bom aumenta, o colesterol ruim abaixa e o colesterol total fica a mesma coisa. Esse é o conceito científico da influência do coco no lipidograma. Aqui está o número 9, a redução da circunferência abdominal foi comprovada somente em homens. As mulheres, 10 mulheres, não mostrou significância estatística. Mostrou uma redução, mas não ganhou significância estatística. E, finalmente, tem esse número 10 aqui, que não houve diferença na dislipidemia depois do almoço ou do jantar. Nós concluímos que não há evidência de que ácidos graxos de cadeia longa tenham algum efeito no apetite após uma simples refeição em participantes magros. Também diverge um pouco da história do coco aqui. A história não é só com coco aqui, esse é mais um trabalho que não deveria estar incluso aqui. Mas, de qualquer forma, vocês passaram pelos 10 trabalhos, que eu tenho eles aqui fisicamente, mostrei, e não mostrou nada. Mostrou nada contra o coco. Tá? Agora, por causa de tudo isso, eu tive a obrigação, já que eu falo tão bem do coco, de escrever um trabalho científico publicado no Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research, de 9 páginas, 59 referências, que está à sua disposição aí, se você solicitar lá pela academia ou entrar lá na academia, ele está lá publicado, esse trabalho saiu publicado agora em maio, há 2 semanas atrás. Então, você vai ter acesso a isso aí, são 9 páginas com 59 referências sobre o coco. E aí, isso aí mostra, de uma vez por todas, esse aqui, semana que vem ele sai em inglês e vai para o mundo inteiro, mostrando que, na realidade, o coco é um superalimento subutilizado. Tá? O doutor Ronaldo deve estar nos assistindo, que eu convidei ele para participar, para assistindo, quero aproveitar e dar os parabéns para ele, eu pedi permissão a ele, e logo que esse comunicado saiu contra o coco, ele foi o primeiro a fazer um vídeo, e vocês vão ter o prazer de assistir o doutor Ronaldo falando. Vamos lá. A Sociedade de Nutrologia condena o uso de óleo de coco. Mais uma vez, a medicina clássica orienta a população de forma errada? Ou será que ela está certa? Muitas vezes, ao ler um comunicado de um médico famoso ou de uma sociedade médica, somos induzidos a acreditar que aquele comunicado é a expressão da verdade, quando, no fundo, pode estar nos enganando. Quero acreditar que a médica que assina o comunicado o fez de boa fé e apenas tentou provar que o preconceito que ela tinha sobre o óleo de coco estava certo. Quero que você seja o juiz dessa polêmica. Vamos fazer junto uma análise imparcial sobre o comunicado. Dê uma pausa nesse vídeo por algum tempo, leia o comunicado oficial e depois voltamos a conversar. Vocês encontram, digitando no Google, essa frase: posicionamento oficial da Associação Brasileira de Nutrologia a respeito da prescrição de óleo de coco. Ao digitar essa frase, vai abrir essa página da Abram. E daí vocês ali terão acesso ao posicionamento. Vamos agora analisar este comunicado. Tem algumas coisas nele que são inacreditáveis. Coisas que vocês não acreditam que um profissional elevado de saúde possa fazer. Começamos pelo item 2. Diz assim: faltam ainda evidências suficientes para recomendar o óleo de coco como agente antimicrobiano ou imunomodulador. E tem aquele 4 dentro do parêntese.
Ou seja, ele está dizendo que o óleo de coco não combateria infecções e nem aumentaria a imunidade do indivíduo. O número 4 significa o artigo onde a autora tirou essa afirmação. Vamos até o final do comunicado e encontraremos a referência do artigo. Trata-se de um artigo de revisão, ou seja, tem muito mais consistência científica do que um artigo de observação. Está assinalado em vermelho nesta página aqui para você se localizar. Pegue, copie essa referência sem o número 4, abra o Google, colhem essa referência e vai abrir essa página do Google. No primeiro formulário, vocês cliquem ali em traduzir esse artigo, que nem está clicado no vermelho. O primeiro artigo é esse que você tem que fazer. E ao clicar no traduzir esse artigo, vai abrir esta página, que é a página com o abstrato do artigo. Lá em cima, no ângulo direito, tem o texto do completo do artigo. Mas leiam esse abstrato, esse resumo. Ao ler, vocês encontrarão as seguintes informações. Cocos nucifera, que é o coqueiro, é uma árvore que é cultivada por múltiplas utilidades, principalmente seus valores nutricionais e medicinais. Em seguida, ele diz o seguinte: as partes do seu fruto têm inúmeras propriedades medicinais, tais como antibacteriano, antifúngico, antiviral, antiparasitário, antidermatofítico, antioxidante, hipoglicêmico, hepatoprotetor, e termina afirmando: o coco e suas partes são imunoestimulante. Então, é exatamente o contrário do que disse a médica que assinou o comunicado. O artigo afirma, sem colocar dúvidas, que o coco e seus produtos são antibacterianos, antifúngicos, antivirais e antiparasitários. Ou seja, é um agente antimicrobiano e combate infecção. A referência citada ainda afirma que o coco e seus produtos têm ações imunoestimulantes, ou seja, contrariou todo o comunicado da Abram. Logo, ou a autora não leu o artigo, ou propositalmente ela estava induzindo a um entendimento errado. Se você quiser ler o artigo, está em inglês. Você vai ver a maravilha que é o coco e seus produtos. Encontramos também no comunicado da Abram a seguinte afirmação: até o momento, não existem estudos científicos que tenham abordado o efeito de óleo de coco na função cerebral de indivíduos saudáveis ou portadores de alterações cognitivas. 5 entre parênteses. Enfatiza-se também que não existem evidências clínicas de que o óleo de coco possa proteger ou atenuar as doenças neurodegenerativas como a doença de Alzheimer. 6 entre parênteses. Já sabe o que é o número entre parênteses. A referência 5 é um estudo muito completo de óleo de coco e apenas diz que ainda não foi comprovado. Vale a pena ler esse artigo, que é poderoso. Agora vamos analisar a referência 6. Façam a mesma coisa que vocês fizeram com a 4. Vai abrir esta página lá no PubMed. Ali tem um abstrato. Nesse não tem acesso ao artigo completo. O título do artigo fala sobre o papel do coco dietético da alimentação na prevenção, tratamento da doença de Alzheimer e seus potenciais mecanismos de ação. O abstrato, ele dá a seguinte afirmação: o óleo de coco, derivado do fruto de coco, tem sido historicamente reconhecido como contendo altos níveis de gordura saturada. No entanto, um exame mais minucioso sugere que o coco deve ser considerado mais favoravelmente, ou seja, a gordura saturada do coco é favorável à saúde, diz o artigo que a médica citou. Em seguida, os mesmos autores dizem o seguinte: ao contrário da maioria de outras gorduras dietéticas que são ricas em ácidos graxos de cadeia longa, o óleo de coco compreende ácidos graxos de cadeia média, que são os únicos no sentido de ser facilmente absorvidos,
metabolizado no fígado e podem ser convertidos em cetonas. E diz mais, cetonas, corpos cetônicos, são importante fonte de energia alternativa para o cérebro e pode ser benéfico para as pessoas em desenvolvimento ou já com comprometimento de memória, como na doença de Alzheimer. Não sou eu que estou contradizendo, é o pesquisador que a médica citou. Ou seja, novamente a médica fez uma afirmação contrária ao artigo, mesmo citando o artigo. Ela fez isso porque ninguém vai checar se o que ela está dizendo está dito pelo pesquisador, apesar de vocês verem que não dá trabalho de fazer essa checagem. Não acreditem em mim. Copie a referência, pesquisem no Google e leiam vocês mesmos o abstrato. Quando o comunicado analisa o efeito do óleo de coco em relação ao peso corporal, a Abram cita 4 estudos escolhidos por ela, tem outros que não foi utilizado, todos artigos de baixo nível científico, porque são artigos de observação, nenhum artigo de revisão ou de meta-análise. Mesmo assim, vamos analisar o 3º artigo citado. Ele afirma, está lá no texto da Abram, que o consumo de óleo de coco virgem foi associado à redução de circunferência da cintura dos homens. Ou seja, diminuiu a gordura visceral, aquela que mata, ou seja, contrário do que o comunicado defende. E a médica conclui, no geral, não existem evidências suficientes para concluir que o consumo de óleo de coco leva à redução da adiposidade. Até por aí eu concordo, mas também não existe evidência suficiente para concluir que não diminui. Ou seja, pode ser que diminui, mas ainda não há evidências científicas que comprovem indiscutivelmente. O que é certo é que ele não aumenta a adiposidade, senão estaria escrito no comunicado. A afirmação de que o óleo de coco aumenta o colesterol LDL, o colesterol ruim, e por isso aumenta o risco cardíaco, e que deveríamos usar outros óleos vegetais insaturados, são aqueles soja, milho, girassol, canola, vai na contramão de todos os trabalhos científicos, centenas de trabalhos que mostram que os outros óleos são muito mais agressivos para a saúde. O próprio trabalho citado na referência 6 afirma que, mesmo sendo saturado, devemos considerar o óleo de coco favoravelmente. O óleo de coco, quando tomado como suplemento, pode aumentar o colesterol, mas num vídeo anterior eu já comentei com vocês que o que mais aumenta o colesterol é o carboidrato. E mesmo que o óleo de coco aumenta um pouco o LDL, não há trabalhos que confirmem inequivocamente a relação entre o LDL aumentado e risco cardíaco. Não existe esse trabalho. O óleo de coco, quando tomado como suplemento, ele pode ser favorável a uma série de situações no nosso corpo. Então, eu questiono a contraindicação dada pelo comunicado. Mas a gordura do óleo de coco, ou o próprio o coco, é ruim para a saúde? Contrário, é muito bom. Eu irei fazer um vídeo mais adiante mostrando a importância de óleo de coco, mas leiam aquela referência 5 que vocês vão descobrir a importância do óleo de coco. 4 dicas finais. O óleo de coco é a melhor gordura para cozinhar, seguido da manteiga ghee ou ghee e da banha de porco. Nunca usem óleos vegetais, soja, milho, girassol, canola. O óleo de coco pode ser tomado como suplemento nutricional, uma colher de sopa 1 ou mais vezes por dia, principalmente se é uma doença neurológica degenerativa como Alzheimer, principalmente se você está começando a perder a memória. Não deixe de fazer tudo que o médico manda, não deixe de fazer o tratamento médico, mas não quer dizer que você não possa fazer outras coisas a mais para melhorar a memória. Melhor que o óleo de coco é um suplemento chamado TCM, triglicerídeo de cadeia média, que ele pega o melhor do óleo de coco e transforma no suplemento. Eu, particularmente, tomo 1 colher de sopa por dia do TCM. Eu sei que esse vídeo vai criar polêmica. Coloque aqui embaixo os teus comentários.
critique, apoie, traga outras informações e principalmente compartilhe com outros amigos, compartilhe com os médicos. Vamos gerar a polêmica, mas não a polêmica para ter crítica, a polêmica para a gente elaborar a nossa posição, a gente ter uma posição mais correta baseada em dados científicos. Pensem em tudo isso e principalmente quando for ler um artigo médico, não acreditem em tudo que leem ou ouvem. Eu desejo para você uma super saúde. Parabéns, doutor Ronaldo. Precisamos de mais médicos como ele no Brasil. E tenha coragem de ir fazer um vídeo e defender o ponto de vista, como nós estamos fazendo aqui hoje. Falando de Alzheimer, aqui está um livro que foi best-seller na lista dos 50 livros mais vendidos até hoje, no New York Times, da lista do New York Times, onde a doutora Newport, que é médica, com seu marido com Alzheimer, que é o Steve, onde ela já tinha tentado de tudo e nada estava funcionando, ele estava piorando, ele não dirigia mais, ele não podia ler mais. E aí ela entrou na internet, viu a história de óleo de coco na Alzheimer, resolveu fazer o óleo de coco no Steve, e eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Isso aqui é o teste do relógio. O que é o teste do relógio? Um paciente chega no consultório do médico e ele tem um distúrbio cognitivo, ele tem uma doença de Alzheimer. Para avaliar quanto que ele está bom ou ruim, o médico coloca uma folha de papel em branco e pede para ele desenhar um relógio. E ela fez a mesma coisa com o marido dela. Ela pediu ele para desenhar um relógio antes de começar o óleo de coco. Ela ia começar o óleo de coco no dia seguinte. Então, vocês estão vendo aí o que surgiu da tentativa dele de fazer um relógio. Muito bem. Aí vou mostrar para você aqui 2 semanas depois dele estar fazendo o uso do óleo de coco. Você vai ver que a estrutura do relógio mudou. Você não precisa ser médico para avaliar a melhora absurda. Eu nunca vi uma melhora dessa com os remédios que você compra na farmácia. Você vai me desculpar. Igual a isso, eu nunca vi. Tá? E aqui está ele, 37 dias depois, ou seja, é uma coisa que perdura, não é um fogo de palha que acaba, que faz toda a diferença. E mais tarde, além do óleo de coco, ele também passou a usar o que o doutor Ronaldo mencionou aí, que é os triglicéridos de cadeia média, que são extraídos do coco. Uma fórmula infantil, aquele que é feita de triglicéridos de cadeia média, extraído do coco. Se você está muito doente, se você não consegue comer, e você vai receber uma alimentação parenteral, que é via veia, eles pegam a sua veia e fazem o alimento pela veia. Esse alimento, entre aspas, pela veia, são os triglicéridos de cadeia média. Agora, eu lhe pergunto, se coco é bom para o recém-nascido, se coco é bom para o idoso doente, por que o coco não seria bom para o adulto normal, saudável? Questione isso para você ver. Muito bem. E você vai ter o prazer agora de ver um pedacinho do filme onde o Steve, esse que está aparecendo aí, e aí está dublado, então, legendado, você vai ver aí legendado, e vamos ver, então, o uso do óleo de coco na doença de Alzheimer. Steve Newport's Alzheimer's disease has slowed considerably. Some of his symptoms even reversed, thanks to an unlikely treatment prescribed by his wife, Dr. Mary Newport, a physician who runs a neonatology ward at a Tampa, Florida hospital. She became determined to help her husband after he failed the so-called Alzheimer's clock test. He drew a few little circles and several numbers, just in a very random pattern, didn't really look anything like a clock. And the doctor pulled me aside and she said, you know, he's actually on the verge of severe Alzheimer's at this point. He's beyond moderate. So that was very, very devastating news. Dr. Newport began learning everything she could about her husband's disease. It appears to be a type of diabetes of the brain. And it's a process that starts happening at least 10 or 20 years before you start having symptoms. And it's very similar to type 1 or type 2 diabetes in that you develop a problem with insulin
In this case, insulin problems prevent brain cells from accepting glucose, their primary fuel. Without it, the cells eventually die. But there is an alternative fuel, ketones, which the cells easily accept. Ketones are metabolized in the liver after you eat medium-chain triglycerides, which are found in coconut oil. So Dr. Newport added coconut oil to Steve's diet. Just 2 weeks later, he took the clock test again, and as you can see, demonstrated stunning improvement. I thought at the time, was it just good luck? Was it a lot of prayer? Was it the coconut oil? And I thought, well, we're going to keep the coconut oil going. Then 3 weeks later, he took the clock test a third time and continued to get better. And it wasn't just intellectually, he also improved emotionally and physically. He was not able to run. He was able to run again. He couldn't read for about 1.5 years. But after somewhere around 2 or 3 months, he was able to read. Instead of being very sluggish, not talking very much in the morning, he would come out, you know, with energy and talkative and joking, and he could find his water and his utensils. Dr. Newport documented Steve's success in a book called Alzheimer's Disease, What If There Was a Cure? She received this stack of thank you letters from other people whose loved ones' Alzheimer's was helped after they followed Steve's diet. And while coconut oil is encouraging, there's actually something much more powerful. A team of biochemists led by Professor Kieran Clark at England's Oxford University have developed a ketone ester that packs a punch 10 times greater than coconut oil. It reaches quite considerably higher levels, and you can get whatever levels you want depending on how much you drink. The problem is they need millions of dollars to mass produce it. Very expensive, and so we can't make very much of it ourselves. And what we would like is funding so that we could actually scale up and make it. But of course, there's no real profit in manufacturing stuff like that. So until a high-potency ketone ester is available to the general public, coconut oil is still a good ketone source. Just make sure it's pure, non-hydrogenated. Avoid any hydrogenated oil, which is the same thing as dangerous trans fat. Many people avoid coconut oil because they think it's bad for them, but it's actually very healthy. Dr. Beverly Teeter is a researcher at the University of Maryland who specializes in dietary fats. She says years ago, coconut oil was criticized for raising cholesterol, but scientists have since learned there are 2 kinds of cholesterol, LDL, the bad kind, and HDL, which is very good for you and is the kind coconut oil raises. So they put out the message that it increased serum cholesterol, but the truth of the matter was it was helping the profile of the serum cholesterol. That never has been corrected in the public press, and I think that's the reason people have misconceptions about it. So not only does coconut oil improve your cholesterol levels, Dr. Teeter says the way it helps the brains of some Alzheimer's patients can be extended to people with Parkinson's disease, ALS, epilepsy, dementia, even schizophrenia and autism. And one more thing, coconut oil is a natural antibiotic that also helps kill viruses like HIV and herpes viruses. But the coconut oil tends to keep the bacteria down so that if you're assaulted with the virus, your immune system can concentrate on the virus. It doesn't have to concentrate on 27 other bacteria that you may have been exposed to that day. So consider coconut oil to improve your overall health and perhaps even go so far as to stave off life-threatening diseases. Oh, yeah, that's good. Lori Johnson, CBN News. E aí, como é que fica? Você vê que hoje eu estou falando pouco. Eu estou deixando você ir pelas fontes. O doutor Oronal fez uma grande apresentação e esse vídeo que você acabou de assistir é extremamente convincente do que acontece. E vocês estão vendo uma frase minha aí, um pouco de conhecimento pode ser mais perigoso do que ignorância absoluta sobre o assunto em questão.
O médico pensa que ele entende de gordura saturada e ele acha que o coco, tendo gordura saturada, que é ruim. Só que é gordura saturada de cadeia média, que não é metabolizada na forma de gordura. É uma pequena diferença que faz a diferença. Então, se você vai e faz o seu dever de casa, que deveria ter sido feito por esse pessoal, você entra no Google, tem mais de 25 milhões de citações. Você entra no Google Acadêmico, tem mais de 125 mil. Você entra no mercola.com, que é o maior site médico do mundo, tem mais de 9 mil artigos sobre o óleo de coco. Se você vai no PubMed, tem 1.659 artigos científicos sobre o óleo de coco. Procura lá sobre o arroz ou sobre o feijão, você vê o que acontece. E se você entra no Amazon.com e vai na área de books, de livros, você vai ter mais de 500 livros sobre óleo de coco, todos eles falando bem do óleo de coco. Será que esse pessoal todo está errado? E só quem fez o comunicado da Abram está certo? O que você acha? Deixar para você responder. Você vai no Amazon.com, tem mais de 1.200 livros sobre a dieta cetogênica, cuja base são os triglicéridos de cadeia média advindos do coco. E aí, como é que fica? Inclusive, pessoas com epilepsia, que você põe na dieta do coco, para de ter convulsão. Pode ficar até livre dos remédios, tira os remédios. É uma outra história para a gente discutir um outro dia. Então, aqui está a diferença. Aqui está os lipídios, eles são os esteróis, as gorduras e os lipóides. O colesterol é um esterol, gordura é outra coisa. Os três pertencem à mesma família dos lipídios. Toda gordura é lipídio, mas nem todo lipídio é gordura. E a maioria dos profissionais de saúde pensa que colesterol é gordura. Meus amigos, colesterol não é gordura, colesterol não é feito de gordura. Põe isso na cabeça, tá? Muito bem. Aqui, isso aqui então, é uma molécula de colesterol, tá aí, com ciclopentrano, peridofenantreno. Isso aqui é uma molécula de gordura. Vê se parece, nem primo é, olha aí. Olha a molécula de colesterol em cima, olha a molécula de gordura embaixo. Vê se tem alguma semelhança entre uma coisa e outra. Nenhuma. Nenhuma. Falta conhecimento bioquímico a maioria dos médicos para poder distinguir entre colesterol e lipídio. Infelizmente, nós aprendemos bioquímica no segundo ano de medicina e quando a gente se forma, a gente pensa que aquilo não vale nada e não carrega o conhecimento. Aí fica fácil alguém enganar a gente. Mas você não, está aí, para você ver. Tá bom? Eu acho que hoje existe uma doença do mundo chamada deficiência lipídica, pessoas que fazem uso durante muitos anos de dieta baixa em gordura e alta em carboidratos, têm o perfil hormonal esteroidal comprometido, não tem hormônio sexual, e um desequilíbrio dos neurotransmissores, podendo levar a uma compulsão alimentar. Abre a geladeira e come tudo. Isso é falta de ingestão de gordura. Isso é a síndrome da gordurofobia. Aqui está a composição do óleo de coco. 47% da gordura do coco é ácido láurico. Esse ácido láurico que vocês estão vendo aí, que tem 12 carbonos, quando ele cai no estômago, pela ação do suco gástrico, ele vira monolaurina. Mata fungo, mata bactéria, mata vírus, mata parasita. Olha lá, o ácido caprílico tem 8 carbonos. O ácido cáprico tem 10 carbonos. Essa aí está a composição do óleo de coco. 67% do óleo de coco advém de ácidos graxos de cadeia média. Tá? É cadeia média. Se alguém falar para você que o óleo de coco não funciona no diabetes e na obesidade, eu não sei o que esses artigos estão fazendo na publicação. Olha aí. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Eu coloquei 10 artigos aqui. Poderia ter colocado mais. Sobre obesidade, sobre diabetes e sobre o efeito do óleo de coco na melhora da diabetes e da obesidade. Porque o óleo de coco não aumenta a insulina. Dá energia e não aumenta a insulina. Tá bom? Então, aí tem artigos mostrando que tem, sim, um papel muito relevante. E aqui vocês estão vendo o último aqui, ó. O óleo de coco, como o doutor Uronal mencionou,
aumentando o HDL colesterol. Olha aí, o número 10. Dá para você ler aí. É isso? Tudo bem? De novo, está aqui, eu recomendo que você veja o meu artigo. Eu fiz um trabalho grande, são 9 páginas com letra pequena, tem 59 referências sobre o óleo de coco. Tudo que você quiser saber de detalhes está aí à sua disposição nesse artigo. Isso é um cala-boca para quem não faz o dever de casa. Certo? Nós agora vamos voltar aqui à minha imagem, certo? E aí continuamos o processo. Bom, Fernando, eu acho que da minha parte aqui para falar é o suficiente, tá? Eu vou abrir para as perguntas agora. Alô? Oi. Então tá bom, ouvimos aí atenciosamente, né, a palestra aqui do Dr. Léo Ribeiro com o Dr. Uronal, queremos agradecer mais uma vez, e também o vídeo explicativo aí sobre o Alzheimer. Doutor, vamos já direto às perguntas aqui no caso. João Marcos Pereira, de São Paulo, qual é a sua opinião, portanto, sobre as consequências do comunicado da Associação Brasileira de Nutrologia? Eu falo que é o melhor possível, porque isso criou uma confusão, despertou o interesse, e pessoas como o Dr. Uronal e eu estamos aqui para mostrar a verdade científica. Eu acho que no frigir dos ovos, isso foi um benefício para a sociedade, porque agora muito mais gente que não conhecia essa polêmica, agora conhecendo e agora lendo cuidadosamente o meu artigo científico e podendo olhar, criticar, fazer o que você quiser, está lá muito bem escrito. Vamos começar a ingerir óleo de coco, que eu já faço há muitos anos. Eu já cozinho na minha casa há muitos anos, entendeu? Que tem os melhores resultados possíveis. Eu acho que uma pessoa da sua família, um ente querido seu, um avô, uma avó, uma mãe, que está ficando demente, que está começando com um quadro de demência, de esquecimento, uma coisa barato, simples, uma colher de sopa de óleo de coco 1 a 2 vezes por dia, pode colocar no café, eu uso óleo de coco no café, eu adoço o meu café com óleo de coco, eu coloco uma colher de sopa de óleo de coco na xícara e preencho com café e misturo, fica muito gostoso. Uma xícara, uma colher de sopa de óleo de coco chega entre 12 e 14 gramas, já faz uma diferença enorme, principalmente numa pessoa que está começando um quadro de demência. Você vê um quadro do marido da doutora Newport, o Steve, que já estava num quadro avançado de Alzheimer, que já nem mais lia, que já nem mais poderia correr. Voltou a correr, voltou a ler, só com óleo de coco. Você imagina o que você pode fazer. Então, isso aí, eu acho que isso aí foi um benefício muito grande para a sociedade, que gerou essa polêmica, porque, por causa disso, nós aqui estamos fazendo esse hangout, senão não estaríamos aqui de novo. No fundo, eu tenho que agradecer o comunicado. A Cristiane Medeiros, de Curitiba, dá para explicar novamente por que o colesterol não é uma gordura? Pois é, os lipídios são 3. Os esteróides, os lipóides e as gorduras. Os esteroides, um deles é o esterol. O colesterol é um esterol, ele tem 47 carbonos, a base da molécula dele é o 5-pentrano-peridofenantreno. Enquanto que a gordura é um ácido graxo, que tem de um lado um grupo carboxílico, do outro lado o grupo metil. Então, você viu aí a estrutura que eu mostrei, nem primos eles são, nem perto eles são. Mas, infelizmente, nós médicos, com pouco conhecimento que temos de bioquímica, que a maioria que nós aprendemos nós já esquecemos, nós não conseguimos, isso não faz diferencia, não diferencia um do outro, e acha que lipídio e gordura é a mesma coisa. Uma mentira falada constantemente acaba virando verdade. Houve uma época que o mundo era plano, a Terra era plana, todo mundo falava que a Terra é plana. Quando começaram a falar que a Terra era redonda, deu briga, deu confusão. Nós estamos mais ou menos na mesma história. Só que isso aqui é diferente. Lá nos anos 30, lá nos anos 1920, o coco estava em todo o seu apogeu. Mas acontece que foi introduzido, em 1911, foi introduzido o Crisco, que é o Crystallized Cotton Oil,
o óleo de algodão cristalizado. E aí eles começaram a pegar para Cristo o óleo de coco. Para vender o óleo vegetal, eles meteram o cacete no óleo de coco, para vender o crisco, para vender o poliinsaturado, que é esse veneno que até hoje está por aí. Entendeu? Aí a pessoa perdeu esse entusiasmo pelo óleo de coco. Mas se você vai estudar profundamente, a verdade está lá. E eu não sou o único no mundo falando isso, está cheio de gente falando. As pessoas que estudam, porque é muito fácil você pesquisar hoje, todos vão chegar à mesma conclusão. Não acredite em mim, é essa história. Vai lá e faça. Vai lá e leia. Por isso que eu escrevi o artigo. As referências, as 59 referências estão lá. É só você ir procurar que você vai encontrar. Doutor Lair, a Rosane Nakashima, de Londrina, no Paraná. O que é PRAL, P-R-A-L, o que é PRAL? E isso tem a ver com óleo de coco? Não, PRAL não tem a ver com óleo de coco. PRAL é Potential Renal Acid Load. É quando uma comida gera no seu corpo uma acidez ou uma alcalinidade. Se o PRAL for negativo, ela vai gerar uma alcalinidade. Se o PRAL for positivo, ela vai gerar uma acidose. Então, vou dar o exemplo mais clássico de todos, o limão. O limão, por exemplo, se você puser um medidor de pH, ele tem um pH negativo. Mas quando ele é absorvido, ele tem um PRAL negativo, ou seja, ele alcaliniza o corpo. Então, do ponto de vista de medida, fora de tomar, ele é ácido. Mas do ponto de vista de alimento, uma vez ingerido, ele é alcalino, porque ele tem um PRAL negativo. Relacionado a essa questão, a Sueli Gutierrez, para quem faz hemodiálise, tem problema renal crônico, pode fazer uso de óleo de coco? Eu não vejo nenhum problema, não. É um alimento como qualquer outro. É claro que uma pessoa que está fazendo uso de hemodiálise, se ela ingerir muita proteína, vai sacrificar o rim. O coco tem proteína, mas é muito pobre em proteína. Ele é muito rico em ácido graxo de cadeia média. Eu não vejo nenhum problema com isso aí, não. Zero. O Alexandre Viana, de João Pessoa, na Paraíba. Um grande abraço aí a Paraíba. O senhor sempre diz que o óleo de coco é uma substância GRAS. O que isso significa? Quando uma substância é segura nos Estados Unidos, ela recebe o carimbo de GRAS, ou seja, não faz mal para o consumo. Nos 50 estados americanos e no Distrito Federal, Distrito de Colômbia, o coco tem o carimbo GRAS. Ele é seguro para consumo. Só o brasileiro que não sabe disso que fica questionando. Doutor Lair, o senhor falou sobre o Google Acadêmico e o PubMed, né? A Rosália, de Montes Claros, está perguntando qual é o mais importante para se fazer pesquisa na internet. Se você perguntar a uma pessoa mal informada, ela vai dizer que é o PubMed. Porque o Google Acadêmico hoje, por ter muito mais dinheiro, porque o PubMed é uma coisa pública americana, é um serviço público. E o Google Acadêmico é uma coisa privada. Como o Google Acadêmico tem muito mais dinheiro do que o PubMed, o Google Acadêmico hoje compra o direito de todas as revistas pelo mundo afora, de todos os países. Então, quando você pesquisa alguma coisa, enquanto eu pesquiso óleo de coco no PubMed, ele me dá 1.659 artigos científicos, eu pesquiso no Google Acadêmico, ele me dá 125 mil, você tem uma ideia. Mas a maioria das pessoas pesquisadoras, elas acreditam no PubMed. Então, continua procurando no PubMed. Mas se você quiser fazer um upgrade na sua pesquisa, o que você não achar no PubMed, você vai achar no Google Acadêmico. Você está assistindo aqui o Hangout exclusivo com o Dr. Lair Ribeiro. O nosso tema de hoje é o óleo de coco, passado, presente, futuro, a verdade científica. Este Hangout tem um patrocínio exclusivo da Nutrigenes. Você acessa nutrigenes.com.br e você vai encontrar uma aba lá com promoções exclusivas para você que está acessando esse site agora. A Maria Aparecida, de Fortaleza, no Ceará. Qual é o mecanismo pelo qual o óleo de coco combate a infecção bacteriana? A principal concentração de ácido graxo de cadeia média que tem no coco, no óleo do coco, é o ácido láurico. O ácido láurico tem 12 carbonos. O ácido láurico, quando ele cai no estômago,
pela ação do suco gástrico, ele é digerido e ele vira um monoglicéride, ao invés de um triglicéride, que ele existe na natureza. Esse monoglicéride tem o nome de monolaurina. E esse monolaurina é um antibiótico natural. Ele mata fungo, mata bactéria, mata vírus. Tanto é que nas ilhas do Pacífico, onde predomina a culinária do coco, como eu disse que na ilha de Puca Puca, por exemplo, 75% da caloria consumida diariamente vem do coco. Lá não existe AIDS. Lá existe HIV. E a pessoa é HIV positivo, mas a doença não evolui para AIDS, porque essa monolaurina tem uma ação sobre uma enzima que existe no vírus do HIV. E não deixa ele progredir mais, ele proliferar. Pra você ter uma ideia. Você está assistindo o Hangout aqui e vamos lembrar você mais uma vez, você tem todo o acesso a essa informação e muito mais através do portal Academia Lair Ribeiro. Digite aí academialairribeiro.com.br, você vai ter 40 anos de pesquisas do Dr. Lair Ribeiro e você pode então fazer a sua assinatura e ter todo o conteúdo exclusivo para você. Inclusive agora nós vamos prestigiar os nossos assinantes da Academia Lair Ribeiro com algumas perguntas que eles têm acesso exclusivo aqui junto ao Dr. Lair Ribeiro. Dr. Lair Ribeiro, o óleo de coco é hipoglicêmico? Não, o óleo de coco não é. Ele tem no final, no frigir dos ovos, ele vai baixar a glicemia. Porque se você usa o óleo de coco, você diminui a liberação de insulina. E diminuindo a liberação de insulina, você diminui a resistência insulínica. Há uma maior sensibilidade a nível de receptor. Então, no frigir dos ovos, ele vai ter uma ação hipoglicêmica, mas ele não causa crise de hipoglicemia. Isso tem que deixar bem claro. Doutor Lair, o Kaique de São Paulo, também assinante aqui da Academia Lair Ribeiro, pergunta o seguinte, ele tem triglicérides alto e ele pergunta se ele pode tomar óleo de coco. Pode tomar óleo de coco, não tem problema nenhum. Se ele combinar óleo de coco com ômega 3, o resultado vai ser melhor ainda. Quer dizer, o óleo de peixe. O óleo de coco com óleo de peixe tem um efeito sinérgico. Tá? Interessante, não sabia disso aí não. O Edir Marques, ele pergunta se óleo de coco no café, como o senhor relatou agora há pouco, ajuda a emagrecer. Ajuda a emagrecer. Não é que você vai tomar o óleo de coco e continuar comendo do mesmo jeito, isso não vai fazer diferença. Talvez você não engorde. Ele é um coadjuvante, ele é termogênico, ele tem uma ação sutil, mas no momento que você troca, por exemplo, você vai cozinhar com óleo de coco, ao invés de cozinhar com os óleos poliinsaturados, hidrogenados parcialmente, que formam gordura trans. Os que são gordura trans, eles engordam. No momento que você muda para cozinhar, fritar ou assar com óleo de coco, você vai emagrecer um pouco, porque aqueles faziam engordar. Entendeu? Mais uma pergunta aqui do nosso assinante, um bloco aqui específico para a Academia Lair Ribeiro, então você pode acessar academialairribeiro.com.br e fazer a sua assinatura aí. Doutor, existe uma margarina muito famosa no mercado, que faz propaganda em rede nacional de televisão, e ela diz que é um alimento saudável. Ela é constituída de triglicerídeos de cadeia média? Não, ela é constituída de interesterificação. Como é que eu vou traduzir isso para você? Ela é uma substância não natural. Eu não sei quais são as consequências de você ingerir essa margarina a longo prazo. Porque como ela é gordura interesterificada, e isso não tem na natureza, é uma molécula nova. Então, uma molécula nova, para ser aprovada, tem que passar pelo FDA, tem que passar pela Anvisa. Agora, você imagina, isso não é um alimento. Ele é um produto alimentício, é diferente. Ele é um produto alimentício onde tem uma molécula diferente que não existe na natureza. Que se você quiser pagar para ver, você consome. Mas eu não recomendaria. Bom, então, só para... A gente não vai colocar aqui o nome desse produto. A margarina, então, que está no mercado aí... No mercado, também é ruim. Não serve. A margarina, como um todo, ela é formada de cadeia trans. Gordura trans. A gordura trans é um antinutriente.
ela perturba de vários modos, inclusive aumentando o colesterol. Inclusive aumentando. Por incrível que pareça, a pessoa que está ingerindo a margarina pensa que ela vai baixar o colesterol. E ela é causadora do aumento de colesterol. Inclusive, tem algumas margarinas no mercado que está com o símbolo da Sociedade Brasileira de Cardiologia e que contém ômega 3. O que o senhor fala? Eu falo que essas também não servem. Não servem. Tá bom? Tá certo. Se você misturar cocô com sorvete, você quer tomar esse sorvete? De jeito nenhum. A pergunta aqui do Antônio Rodrigues, de Maceió. Qual a dose diária, então, para se tomar de óleo de coco? Muitas perguntas relacionadas à dose diária. Toma de manhã, o melhor horário, toma de noite. Quanto que eu devo tomar, doutor? Primeiro é o óleo de coco como alimento, tá bom? Pra você ter uma ideia, na minha casa, eu sei que o pessoal vai achar um absurdo, nós compramos entre 50 e 80 cocos por semana. Tem eu, minha mulher e a minha filha e os netinhos que vêm uma vez por semana. E a gente consome tudo, na forma de água de coco. O coco verde, na forma de água. Então, aliás, eu até perdi. Qual a sua pergunta mesmo? Eu me distraí aqui. A dose diária, o melhor horário. Pois é. Você pode usar o coco como alimento, você pode usar o coco como nutracêutico. O que é coco como nutracêutico, não como alimento? É você usar numa dose maior com a finalidade terapêutica. A doutora Lee, que tratou o marido dela de Alzheimer, escreveu um livro, eu acho que você devia ler esse livro, escrito pelo Dr. Neil Porter, sobre a cura do Alzheimer. Será que o Alzheimer tem cura? Mostrando o efeito que o óleo de coco sozinho fez no marido dela, sem tomar nenhum outro remédio. Ela dava uma colher de sopa 2 a 3 vezes por dia. Tá? 2 a 3 vezes por dia. Doutor Leonardo, do Rio de Janeiro, qual a diferença metabólica entre triglicéridos de cadeia média e de cadeia longa? O triglicérido de cadeia média, como é o caprílico, caprílico e láurico, que são os de cadeia média, um tem 8, o outro tem 10, o outro tem 12 carbonos. Quando você ingere eles não precisam de bile para ser absorvida e eles vão direto para o fígado servir como energia. Quando você ingere um triglicérido de cadeia longa, seja ele o mirístico, o palmítico, o esteárico, o araquídico, o BN-ico, o lignocérico, etc., ele primeiro vai no tecido, depois ele vem no fígado e entra numa lipoproteína, que é o LDL. O cadeia média do óleo de coco, ele não precisa se ligar em uma lipoproteína, porque ele pode transitar no sangue sem estar ligado a uma lipoproteína. Então, o metabolismo é bem diferente. O Sidney, de Porto Velho, o óleo de coco pode aumentar o açúcar no sangue e como isso pode predispor o diabetes? Não, o óleo de coco não aumenta o açúcar no sangue, não. Pelo contrário. Então, eu mostrei aí 10 trabalhos sobre a ação do óleo de coco no diabetes e na obesidade, na doença chamada diabesidade, que é a combinação da diabetes com a obesidade. Então, pelo contrário, ele aumenta a sensibilidade insulínica, diminuindo, consequentemente, a resistência insulínica, ele diminui a glicemia, porque agora ele não precisa de insulina para ser metabolizado, ele não mexe na glicemia, ele baixa os triglicéridos, ele aumenta o HDL, ele baixa o LDL, tudo que você quer de bom ele tem. Queremos agradecer a nossa grande audiência aqui no Hangout sobre o tema óleo de coco, o Hangout aqui produzido pela Academia Lai Ribeiro. Faço o convite, então, para você entrar no portal da Academia Lai Ribeiro e fazer a sua assinatura e ter um patrocínio exclusivo da Nutrigenes. Você pode entrar na nutrigenes.com.br e fazer a sua compra com desconto. Jeremias, de Vitória do Espírito Santo. Todo ácido graxo poliinsaturado faz mal para a saúde? Não, nem todo ácido graxo poliinsaturado faz mal para a saúde. Ele vai fazer muito mal se ele tiver hidrogenado, parcialmente formando gordura trans. Só que para um ácido graxo poliinsaturado durar na gôndola do supermercado, quem fabricou ele vai ter que prepará-lo para isso,
porque senão ele fica rançoso em 10 dias. Então, quando você compra um ácido graxo poliinsaturado no supermercado, você provavelmente está levando para casa um certo percentual de gordura trans. Essa é a verdade. O Marcelo Campos, de Campinas, qual é o papel terapêutico do óleo de coco no HIV/AIDS? Pois é, eu estava falando. O óleo de coco tem o ácido láurico do óleo de coco tem uma ação inibitória na transcriptase do vírus, não permitindo que o vírus prolifere. Então, a pessoa se contamina com HIV, ele é HIV positivo, mas para isso aqui virar a doença de AIDS, esse vírus tem que proliferar em grande quantidade. E como há uma inibição dessa transcriptase, esse vírus não consegue replicar. E, consequentemente, fica só HIV positivo, não vai para a doença de AIDS. Então, lá nas ilhas do Pacífico, como eu disse, onde predomina a culinária do coco, AIDS praticamente não existe. HIV existe, mas não vira AIDS. Dr. Lair, o óleo de coco funciona como protetor solar? Se sim, como deve ser usado? Eu não tenho nenhum trabalho científico para mostrar isso. Se eu falar cientificamente, eu estaria mentindo. Eu posso dizer para você que na minha família, os meus filhos, os meus netos, o protetor solar que eles usam é óleo de coco. Eles passam óleo de coco e vão para a praia. Eles não têm problema nenhum. Entendeu? Eu já fiquei sabendo de gente que passou óleo de coco e não resolveu. Também deve ter ficado 4 horas no sol. Mas você vai para ficar 1 hora no sol, você pode passar o óleo de coco que ele protege. Entendeu? E não é só ele passar, não. Se você tomar também. Hoje existe um conceito relativamente recente da proteção solar por via oral. Você toma uma substância, essa substância vai para a sua pele e te protege contra o sol. Eu acredito que, se houver a proteção solar, como a prática mostra, isso deve ser feito desse jeito. Qual o papel do óleo de coco na pele ou no cabelo? No cabelo ele tem uma opção muito interessante, porque tanto o láurico quanto o caprílico, que são 2 dos ácidos graxos de cadeia média do coco, eles inibem a 5-alfa-redutase. Vai ficar um pouquinho complexo a bioquímica aqui agora. Eles inibem a 5-alfa-redutase, que é uma enzima que transforma a testosterona em DHT. Então, por que a pessoa fica calva? Porque ela está baixando a testosterona, a natureza é muito sábia, se ela está baixando a testosterona, a natureza estimula aquele corpo para produzir mais 5-alfa-redutase, a 5-alfa-redutase transforma a testosterona em dihidrotestosterona, que é o DHT, e esse DHT tem uma ação farmacológica 5 vezes maior do que a testosterona propriamente dita, só que ele faz o cabelo cair. Quando você aplica um shampoo com óleo de coco, você está inibindo a 5-alfa-redutase no couro cabeludo. E por isso que há uma diminuição na queda do cabelo. Tá? A Graciane, de Tocantins, tem a mãe que está com Alzheimer já há mais de 10 anos. Ela pergunta se ela pode iniciar o tratamento com óleo de coco e ela quer entender melhor o teste do relógio. É assim, você pega a sua mãe, você pega uma folha de papel sulfite limpa, você pega um lápis ou uma caneta esferográfica, entrega para sua mãe e fala com ela assim: ô mamãe, desenha um relógio. E deixa ela lá, uns 10 minutos. Tem umas que não vão conseguir fazer nada, só faz rabisco. Você viu o caso do Steve ali. Então, aquilo ali é a base. Agora você vai ver se óleo de coco vai ter função para ela. Como não é remédio, é alimento, é como se eu estivesse falando, come arroz 2 vezes por dia, ou ingira feijão 2 vezes por dia, eu não tenho nenhum risco de falar para você aqui que você vai fazer uso de óleo de coco nela, 1 colher de sopa, 2 vezes por dia. E aí você vai, daqui 15 dias, como foi feito lá, depois de 2 semanas, você entrega uma folha de papel para ela, limpa, pede ela para desenhar um relógio. Você agora pega o relógio que ela desenhou antes de tomar o óleo de coco e depois. Se isso aí estiver melhorando, você está no caminho certo. Eu quero te mostrar, enfatizar, que o resultado que a doutora Newport encontrou no marido dela foi depois de 3 meses de óleo de coco que ele voltou a ler. Foi depois de 3 meses de óleo de coco que ele voltou a correr.
Você imagina uma doença que vem se deteriorando em 10 anos. De repente, você toma uma colher de óleo de coco, você quer sair correndo no dia seguinte, ou escrevendo no dia seguinte, você está querendo demais. A saúde vai a cavalo e volta a pé. Então, você tem que dar tempo ao tempo. Então, mas o teste do relógio é muito mais sensível. Muito antes dela começar a ler, voltar a ler, o relógio já melhorou. Então, mostra que está no caminho certo. Tá bom? Doutor Lair, qual a importância do óleo de coco no tratamento de doenças crônicas intestinais, como doença de Crohn ou síndrome do intestino irritável? Isso aí faz parte do mesmo processo. A literatura mostra que as pessoas que têm a síndrome do intestino irritável, quando faz uso regular de óleo de coco, tem uma melhora. Eu não vou dizer que o óleo de coco vai curar a doença de Crohn. Doença de Crohn é uma doença autoimune que ataca o intestino, mas a sintomatologia vai melhorar. Você está assistindo aqui ao Hangout exclusivo da Academia Lar Ribeiro, com o Dr. Lar Ribeiro falando sobre óleo de coco. Acesse o portal academialarribeiro.com.br e faça já a sua assinatura. 40 anos de pesquisa à sua disposição. A pergunta aqui do Cícero Saldanha sobre comer o coco. Coco in natura ou coco ralado. Faz o mesmo efeito do óleo de coco? Eu diria que até mais, porque o coco é a substância mais rica em fibra por quilo, por centímetro, por grama, por que for, que existe na natureza. E os estudos mostram que se você, na época paleolítica, 10 mil anos, 12 mil anos atrás, um ser humano ingeria uma média de 200 a 300 gramas de fibra por dia. Hoje, a maioria dos jovens não ingere 20 gramas. Então, o nosso corpo está pedindo fibra. E quando você ingere fibra, você diminui o tempo do trânsito intestinal. Você acumula menos fezes no seu intestino, intoxicando o seu corpo. E o Dr. Buckert, na África do Sul, fez um estudo, Dennis Buckert, mostrou que se você come muita fibra, você não tem câncer, nem do colo, nem do reto. Tá aí, informação super importante. Então, aumentar as fibras na sua alimentação diariamente. O Nonato, de Campina Grande, água de coco é mais rica em sódio ou em potássio? Ela é bem mais rica em potássio e ela tem uma característica muito interessante, que a relação cálcio-magnésio dela é 1:1. Só para te dar uma ideia, a relação cálcio-magnésio do suco de laranja é 27:1. E a relação cálcio, quanto maior for a relação cálcio-magnésio, pior para você. A relação cálcio-magnésio intracelular no Japão é de 1:1. A relação cálcio-magnésio na Rússia, por exemplo, é 4:1. A mortalidade na Rússia é de 1.800 por 100 mil do coração, no Japão é 500 e pouco. A diferença é brutal. Quanto maior a relação cálcio-magnésio intracelular, mais risco você tem de ter problema cardíaco. A água de coco ela tem uma relação 1:1, enquanto que o suco de laranja tem 27:1. Desse ponto de vista, o suco de laranja perderia para o coco 27 vezes, só para você ter uma ideia. Doutor Lair, o Rony Bryan pergunta o seguinte: a industrialização do óleo de coco não pode modificar essa tabela nutricional do mesmo? Claro que pode. Por isso que você tem que ter todos os critérios e saber de quem você está comprando. Por exemplo, eu não gosto do coco sem odor. Isso não me convence. Porque o coco, quando você tira o odor dele, o processo para tirar o odor é químico. Então, pode ficar algum resíduo lá. Você tem que conversar com quem fabrica isso. Mas tem estudos nos Estados Unidos mostrando que muitos óleos de coco desodorizados não têm o mesmo efeito. Então, você tem que tomar muito cuidado. Claro que você tem o coco sendo orgânico, é melhor. Tudo isso leva em consideração. Mas já não é como o azeite, né? Porque o azeite de oliva, por exemplo, ele tem que ser prensado a frio. O coco, às vezes, um pequeno de calor não faz muita diferença, porque ele é saturado. Por isso que ele é bom para cozinhar. Por isso que ele é bom para fritar. Por isso que ele é bom para assar. Porque se eu pegar um óleo de azeite, por exemplo, que é o aço oleico, e jogar numa frigideira, ele vira laídico. Entendeu?
ele oxida. O do coco já não acontece isso. Já que está falando aqui sobre fritura e cozinhar, o óleo de coco, pergunta do Evandro Silva, o óleo de coco pode ser usado para fritar alimentos? Ele não perde as propriedades ao ser aquecido? Não, ele não perde as propriedades. Talvez até perca parte das propriedades, mas ele não causa malefício. Ele não vira trans. A fritura, como conceito, não é bom, tá bom? Se você vai só comer comida frita, você vai ficar devendo. Agora, se você resolveu comer alguma coisa frito, que seja o óleo do coco, que ele é o melhor, que gera menos aldeído tóxico de todos. Pessoal, já estamos aqui na reta final do nosso Hangout, mais alguns minutinhos aqui para a gente terminar o encontro com o Dr. Lair Ribeiro. Mais 3 perguntas. Tá. O Tiago Almeida está perguntando o seguinte, posso tomar óleo de coco com limão de manhã? E quais seriam os benefícios? Eu acho que você não precisa misturar, não. Você tomar um limão em jejum é uma das melhores coisas que você pode fazer para o seu trato digestório. Se você tem problema de azia, se você tem problema de refluxo, se você tem... O limão é muito bom mesmo. Agora, eu não misturaria com coco, não. Um de cada vez. O Antônia José está perguntando qual a relação do óleo de coco, ou se é bom para combater vitiligo, como devo usar? Conhece isso, doutor? Não, eu acho que se tiver alguma ação, ela é mínima. Não é com óleo de coco que você vai curar vitiligo. Vitiligo é uma doença autoimune também, provavelmente tem a ver com a desbiose. Ela começa com a desbiose, que é onde nascem as doenças autoimunes, é no chamado Leaky Gut Syndrome, é hiperpermeabilidade intestinal, e óleo de coco não vejo que vai ter muito efeito, não. Então, vamos para a última pergunta. É uma pergunta, acho que vai demorar um pouquinho para o doutor responder. Pode-se fazer kefir? Então, eu já pergunto o que é o kefir de óleo de coco, doutor Lair? Faz-se o kefir de leite de coco. Pode ser feito. Isso inclusive, tem nos Estados Unidos isso. O kefir, primeiro que o kefir, não, diz a tradição que não pode ser comprado. Você tem que ganhar de alguém. Aí, o kefir é cheio de lactobacilos, e esses lactobacilos vão se multiplicar num ambiente favorável para isso. Vem a receita, você pode entrar na internet, kefir.com, você vai ver lá como é que você faz, e é feito tipo uma coalhada. Você pode fazer kefir de leite, você pode fazer kefir de água, e você pode fazer kefir do leite de coco, que seria o máximo, porque você está usando todas as propriedades do coco, esse coco agora está fermentado, e ele ainda vai ajudar na sua microbiota intestinal. Tá bom? Ficamos por aqui. Antes do Dr. Lair dar a sua mensagem final, nós queremos agradecer a grande audiência que tivemos aqui pela web, né? São internautas do Brasil e do mundo inteiro. Queremos agradecer a Academia Lair Ribeiro, portanto, por ter cedido aqui o Dr. Lair Ribeiro nesse tempo precioso que ele tem à disposição aqui de todos nós. Também queremos agradecer a Nutrigenes, patrocinadora oficial dos Hangouts do Dr. Lair Ribeiro. Dr. Lair, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso Hangout e as suas considerações finais e o meu muito obrigado mais uma vez. Quero dizer que eu me senti na obrigação de fazer esse Hangout sobre coco novamente, já que estão sendo publicadas coisas que não faz sentido, e acho que o público tem direito de conhecer os dois lados. Eu trouxe para você um assunto extremamente científico, embasado. Eu gastei horas e horas e horas escrevendo aquele artigo, que vocês vão ter acesso, onde está tudo lá, com todas as referências, tem 59 referências bibliográficas de coco, para você avaliar. Então, agora, eu acho que quando você tiver qualquer dúvida, você vai lá no artigo. E semana que vem ele vai sair em inglês. Então, isso aqui vai ser entregue para o mundo inteiro. Tem muitos anos que eu venho estudando óleo de coco, eu acho que é um super alimento, é um alimento barato, ele resolve muitos problemas, e quando aparece um mocinho desse, o pessoal quer matar, porque quer só dizer que é o remédio que funciona. Remédio remedia, remédio não cura, remédio remedia. A medicina ayurvédica diz assim, quando a dieta não está certa, o remédio não funciona. Quando a dieta está certa, não há necessidade de remédio. Esse é um dos conhecimentos mais profundos que eu conheço.
Porque quem faz a dieta certa não tem problema de doença, tá? Nenhum. Você não tem problema, você vai morrer jovem, só que o mais tarde possível. E o coco ajuda na saúde. Então, mesmo que você não tenha nada, você fazer o uso do óleo de coco, você fazer o uso da água de coco, como nós fazemos na nossa casa, você cozinhar com óleo de coco, tudo isso é benefício. E você vai perceber isso você mesmo. Você vai perceber a melhora, porque quando você gera os corpos cetônicos, que outras vezes o médico confunde cetose nutricional com cetoacidose diabética, tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é cetose nutricional, onde o cérebro aprende a trabalhar com corpos cetônicos, que vão entre 1 e 2. Enquanto que a cetoacidose diabética vai a 20, 25. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O médico amedrontado da cetoacidose diabética, ele não se beneficia da cetose nutricional, que faz o seu cérebro trabalhar com gasolina azul. Você, quando está numa cetose nutricional, o seu poder cerebral aumenta tremendamente, a sua memória melhora tremendamente, e você pode ter desafios intelectuais por horas e não sentir nenhum cansaço, independente da sua idade. Eu tenho 72 anos e eu estudo 8, 10 horas por dia, às vezes começo 5, hoje eu comecei às 6 horas da manhã, entendeu? E estou aqui até agora com vocês falando. Isso não é privilégio de ninguém, não. Isso tudo advém da alimentação correta. Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Até a próxima. Obrigado, Brasil, obrigado, mundo, obrigado você, internauta, que nos prestigiou aí, mais uma vez nesse Hangout. Fique ligado aqui no portal da Academia Lair Ribeiro, na página oficial do Lair Ribeiro, pelo Facebook. E você que está nos assistindo aí, tanto pelo Facebook como pelo portal do YouTube, clique aí, compartilhe e se inscreva em nosso canal para que você possa ficar cada vez muito mais bem informado sobre saúde e sobre qualidade de vida. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Um abraço.